Boa tarde, amigos e amigas aí do YouTube, amigos da internet, amigos do Facebook, WhatsApp, todos vocês aí em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom ter cada um de vocês aí, né? Vocês que estão compartilhando aí, ter cada um de vocês aí, as pessoas que gostam desse trabalho, as pessoas que seguem, as pessoas que compartilham. Que Deus vos abençoe, cada um de vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez hoje aqui, neste dia 8 de fevereiro de 2026, com a graça soberana do nosso Deus, para mais uma vez fazer esse trabalho evangelístico aqui em Marialva, norte do Paraná. Sempre lembrando a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs aí que moram nas cidades vizinhas aqui próximo de Marialva, você que mora em Sarandi, Jandaia, Mandaguari, ali no Aquidauana também, cidades adjacentes aqui, Santa Fé, vocês que precisam, que têm vontade de servir a Deus, que ainda não conhecem esse Deus verdadeiro, se você tem fome da palavra de Deus, e você sente no teu coração de se converter e aceitar Ele como seu único Salvador, como Ele disse ali em São João 3, versículo 3, São João 3, versículo 5, onde Ele instruía Nicodemos ali, dizendo para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esta é a realidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se não for através do Senhor Jesus Cristo, ninguém conseguirá chegar ao céu. Ele disse mesmo para Nicodemos, em São João 3,13, ele disse: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Nunca poderá entrar no reino dos céus se não aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador e entregar a tua vida completamente nas mãos dele e deixar este mundo de pecado, este mundo de engano, este mundo de mentira, este mundo de cobiça, esse mundo de destruição, este mundo de perseguição, este mundo de inveja, aonde o mais forte pisa no mais fraco, e a luta ela continua. Mas aqueles que caminham com o Senhor nosso Deus, aqueles que andam com o Senhor Jesus Cristo, que entregaram suas vidas completamente nas mãos dele, ele já sabe que ele já passou da morte para a vida. Deus abençoe você aí que mandou um positivo aí. Pastor Mauro Gonçalves. Paz do Senhor Jesus, varão valoroso, palavra abençoada. Pai do Senhor, Pastor Mauro, Deus abençoa grandemente, meu precioso irmão, viu? Shalom Adonai, Pai do Senhor, Deus abençoa Pastor Mauro de Arapongas, um homem querido por Deus, um homem ali que prega a palavra do Senhor sem medida, né? Sem sacrifício nenhum. É um homem que entregou a vida dele nas mãos do Senhor. É um varão de Deus. Pastor Mauro é um pastor do qual eu tenho muito respeito por ele. É um homem de Deus. Deus abençoa o Pastor Mauro, viu? Malaquias Vasco, peço que ore por mim e minha esposa. Está entregue, Malaquias Vasco, missionário. Deus abençoe você e tua esposa. Como eu sempre apresento diante de Deus a vida de vocês, viu? Tá? Deus abençoe vocês. Boa tarde, linda. Deus abençoe a Isa, tá? Isaura Galdino Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, linda. Deus abençoe. Deus abençoe minha tia abençoada. Obrigado de coração por estar aí, viu? É muito bom ter você aí, todos vocês. Aqui em casa está minha esposa, está aqui, a irmã Tereza. A minha irmã Rosa também está aqui, né? Que Deus abençoe vocês que aqui estão. Quero mandar ali um boa tarde para o meu grande amigo Hélio, ali de Mandaguari. O Hélio, forte abraço, viu, Hélio?
Eu sei que você não compartilha porque talvez você não sabe entrar aí e compartilhar, mas você está assistindo todas as lives aí, né? Que Deus te abençoe, viu? Pastor Adriano de Mandaguari, meu sobrinho, Deus abençoe, viu? Ali também a Luzia da Vila Boa Vista, Luzia. Um forte abraço. Você é uma mulher muito abençoada também, temente a Deus, né? Deus te abençoe ricamente. Maurinda de Goiuerê, pastor José do Lari ali de Campo Largo, pastor Francisco também ali, Mesquita de Curitiba, pastor João Bispo de Santa Maria, Gravataí, Rio Grande do Sul, né? Um pastor ali da região, que voou até para a Europa, né? A gente sabe disso, é um homem de Deus, né? Manda saudação ali para também os irmãos ali de Franca também, né? Ali são pessoas também, pessoas tementes a Deus aí, os irmãos do Pará, irmão José Ailon de Planalmira, Goiás também, o Reginaldo de Anápolis, viu? A Sirene também e o Paulo ali da Irlanda. Deus abençoe vocês, viu? Minhas irmãs ali da Espanha, a Lindaura Rodinha, Deus abençoe vocês também, viu? A Maria também dali de Curitiba, Carlos Guerra, meu sobrinho. Que Deus vos abençoe cada um de vocês, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês aí, Maurinda de Goiuerê, tia Cida também ali de Urupês, tio Jorge de Penápolis, a grande prima Naide ali também de Limeira, o Iacho, esposo dela, a Laura, o Kleber, a Kelly, tá? Deus abençoe vocês também, viu? As minhas primas ali de São Paulo também, as filhas do tio Angelim, os filhos da tia Joana ali também de Campinas. Deus abençoe cada um deles, tá? Cada um de vocês, gente, tá? Os filhos da tia Ita também, né? A prima Neiva, o Mauro, todos os filhos dali, os primaiados, que Deus abençoe todos vocês, tá? É muito bom ter cada um de vocês aí, meus cunhados ali de Campinas também, né? Cada um deles, ali também de Hortolândia, tá? Mauro, evangelista Mauro ali de Hortolândia, né? Pastor Donizete, conhecido como Doni, pastor Donizete ali de Americana, São Paulo, tá? Pastor Edmar ali de Gurupi, tá? Pastor Edmilson ali também do Pará ali de Redenção. Que Deus ilumine cada um de vocês, tá? Pastor Vicente de Palmas. Enfim, que Deus abençoe a todos vocês. É muito bom ter cada um de vocês aí, viu, gente? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que se eu esqueci de alguém, Deus não esquece de ninguém, né? Osiane ali também, né? Ali de Silvanópolis, Tocantins. Wesley também, o irmão Wesley ali, pastor Hélio ali de Silvanópolis, Tocantins. Raimundo Nonato. Quem que você falou? O Raimundo Nonato também ali de Silvanópolis, Tocantins. O Elivan, o Edivan, né? Todos vocês aí, que Deus os abençoe, viu? É muito bom ter vocês. A Meire também, ali de Dianópolis, que é a mãe, né, da Juliette. Forte abraço, viu? E a cada um de vocês aí, gente. Deus, eu cumprimento cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom ter todos vocês aí, viu? Vamos ler então aqui o Salmo 27, né? Para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor. Salmo 27. Confiança em Deus e ânimo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, em quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que ofereceis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei louvores ao Senhor.
Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oh, glória! Vamos, irmãos, já entrar aqui na palavra do Senhor. Vamos ler aqui, na primeira leitura desta tarde, desse trabalho evangelístico aqui, tá? Quero mandar um abraço pro Bento Galo também. Um abraço, Bento. Forte abraço, grande amigo, viu? Deus abençoe a sua vida aí, toda a sua família, viu? Muito bom essas pessoas, de vez em quando estão ali, né? A Tamires, a Sueli também ali de Lins, né? A Isa, o Panquinha, sempre falo deles ali, são pessoas, né? A Vone, com a família dela, a Maria, né? Aquelas pessoas ali, né? Que estão sempre entrando ali. Deus vos abençoe, viu? Primo Guilherme ali de Campinas. Primo William também, viu, William? Deus abençoe vocês. Pessoas, meninos abençoados aí, viu? Tá? Um forte abraço para vocês aí, viu? Malaquias Vasco. Peço que ore por mim e minha esposa, ele disse, né? Que estão sendo apresentados, meu irmão, viu? Tá? Vamos ler então aqui São Mateus 24, versículo 42. Zenaide Lascos Oliveira está assistindo. Forte abraço, prima Naide. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, minha prima. Deus abençoe você, o Iacho e toda a família, viu? O grande Kleber, né? A Laurinha, a Kelly, família abençoada. Nossa linda tia Cida também, né? Grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe, viu? Tá? Orações para Laura Lascos. Laurinha, Deus te abençoe, minha filha, tá? No seu caminho tudo vai bem, pode crer. Para aqueles que crêem, todas as coisas são possíveis. Vocês estão sempre sendo apresentados nas minhas orações. Quero mandar também um abraço para a prima Vanilda ali de Caloré, viu? Sempre falo dela também, né? Tá? São tantas as pessoas, né? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Então vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Todos vocês estão sendo apresentados aqui nas orações, viu? Forte abraço, pastor João Bispo, em nome de Deus. Deus abençoe o Senhor aí, a igreja aí, viu? Toda a família aí. Que Deus guie o irmão nessas estradas do Brasil e do mundo. Então, viu, irmão? Tanto navais como territorial e aéreo também. Que Deus ilumina meu irmão e todos aqueles filhos de Deus, né, que faz esse trabalho aí. Que Deus os abençoe. Muito bom ter vocês aí ricamente, viu? Um abraço também para os irmãos ali, os irmão José de Souza, irmão Daniel, né? Ali que faz parte do ministério do pastor Francisco Mesquita, né? Então, Deus abençoe. Mateus pedindo bênção, namorado da Laura pedindo bênçãos. As bênçãos do Senhor serão estendidas sobre vocês, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, somente creia. Deus pode todas as coisas. Bom? Então vamos ler aqui São Mateus 24, versículo 42. Diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora é de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite
havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Somente o versículo 43 de São Mateus 24. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amado Deus, acrescente as bênçãos à leitura da palavra do Senhor nessa tarde, Pai. Eu retiro completamente qualquer pensamento, Pai, que porventura possa querer sair de mim, Pai. Porque há caminhos que para o homem ele acha que é um caminho perfeito, mas o fim é a morte. Sabemos que não só eu, Pai, mas todos aqueles que pregam a palavra do Senhor sabem que a gente está num altar de julgamento, Pai. E naquele dia do juízo, Pai, tanto eu e a todos aqueles também que levam a palavra do Senhor, Pai, vamos ter que dar conta do que falamos aqui naquele dia do juízo, Pai. Por isso eu peço, meu Deus, que seja o Senhor falando a tua palavra e não eu, Pai, porque o Senhor é o dono da palavra do Senhor. E que estas palavras, tanto daqui, Pai, de todos aqueles que estão no céu, a palavra do Senhor, possam chegar nos corações dos escolhidos do Senhor nesta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que sobre a unção desta pregação, Pai, não somente daqui, mas de todos aqueles que estão pregando a palavra verdade, aqueles que precisam de uma ajuda, Pai, uma cura, seja uma doença, seja o que for, Pai, receba a unção de Deus do céu e sejam curados e libertados, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o dono da palavra do Senhor. Amém. Então, baseado aqui em São Mateus 24, versículo 43, nós vamos falar nesta tarde, então, o crente que vigia, tá? Nós vamos falar sobre o crente que vigia, tá? Sobre o crente que vigia, tá? Porque esse versículo 43 de São Mateus 24 é um versículo, uma alerta total, é um aviso total para todos aqueles que falam: olha, eu tenho fé, eu sigo a Deus, eu sou uma pessoa boa, eu obedeço os mandamentos, né? Eu faço as coisas tudo direitinho nesta terra. Este versículo 43 de São Mateus 24, é por isso que nós estamos falando o crente que vigia, irmão, porque nem todos os crentes vigiam. Tem pessoa aí que fala: eu sou um crente temente a Deus, né? Eu sou um crente que obedeço os mandamentos do Senhor, eu sou um crente que eu faço bem, eu faço a caridade, eu não deixo o pecado estar entrando dentro de mim. Mas Jesus Cristo, irmão, o próprio Espírito Santo, ele falou, ele disse: mas considera isto, o pai de família, se soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a tua casa. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? O ladrão que rouba as almas e leva as almas para a condenação. Vigiaria e não deixaria minar a tua casa. Que casa é essa, irmão? Essa casa é eu e é você. Esta casa somos nós. Tá? Esta casa somos nós. Ele está falando: mas considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão é o inimigo, irmão. O ladrão é Satanás. Ele quer sondar você. Agora, Jesus, ele disse, esse aqui também esclarece, irmão, ó. Considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a tua casa. Em outra parte da Bíblia fala
Se não me engano, é na epístola do apóstolo Pedro, né? Que aquele dia virá como um ladrão de noite, igual o céu passarão com grandes trondos e os elementos ardendo se fundirão. Tá? Agora, o ladrão, irmão, Jesus Cristo, ele falou em São João 10 ali, lá em São João 10, você pode ir lá em São João 10, lá tem um versículo que está falando assim, Jesus de Cristo, ele diz, o ladrão veio para roubar e destruir. E a palavra ladrão na Bíblia, irmão, significa diabo, é o inimigo. Tá? Lá em São João 10, lá está falando, o inimigo veio, seu celular está tocando. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo disse, eu vim para que vós tenham vida e tenham vida com abundância. Abraço, Carlos Eduardo Sanches. Obrigado por estar aí, viu? Forte abraço, Deus abençoe por estar aí. É por isso, irmão, que aqui está falando que se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a tua casa. Esta casa é eu, é você, é o nosso corpo, esta casa, porque nós somos morada do Espírito Santo, nós somos o templo do Deus vivo, irmão. É por isso que nós estamos falando nesta tarde sobre o crente que vigia. Sobre o crente que vigia. Porque aqueles que estiverem vigiando, irmão, vigiando a sua vida, quando Jesus vier, não vai pegar ele desapercebido. Porque já sabe, está esperando. O crente sabe que Jesus está vindo tirar um povo dele desta terra. E esses estão esperando e andando nos mandamentos do Senhor e obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. São aqueles, irmão, que verdadeiramente se converte e anda e entrega a vida deles completamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Este é o crente que vigia. Porque, irmão, se você não vigiar, o inimigo te pega, irmão. Ele te pega tanto porque Deus deixou o exemplo ali na Bíblia Sagrada, em São Mateus 4. O próprio Deus permitiu que Satanás investisse nele mesmo. O próprio Satanás tentou ver se conseguia driblar o próprio Deus, irmão, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tentou ver se ele seduzir, irmão. Ele é tanto sedutor que ele tentou seduzir o próprio Espírito Santo, que é o Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Em São Mateus 4, pega a tua Bíblia aí e lê lá o que está escrito em São Mateus 4. Quando Jesus ele foi ao deserto orar, jejuou 40 dias e 40 noites. Você vai lá em São Mateus 4, lê lá. Eu não vou ler não porque eu não tenho tempo. Tá? Então se Deus, irmão, ele deixou aquele exemplo, é porque cada filho, cada crente que vigia, você tem que vigiar a tua própria vida, irmão. Senão o diabo ele vem, que é o ladrão, ele vem, te pega e te tira dos caminhos do Senhor. Por isso que nós estamos falando sobre o crente que vigia. Você tem que vigiar a tua vida cada dia, irmão. Se você está bem com Deus hoje, o diabo quer te afastar amanhã mais. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o diabo investe em você, irmão. Não é não, pastor Mauro Gonçalves? Não é não, pastor João Bispo? Não é isso, verdade? Quanto mais você entra na presença de Deus, mas as armas do inferno, o diabo aponta por cima de você. Ele põe a cada caminho que possa impedir o teu caminho de você servir a Deus. Ele põe empecilho de todo jeito no caminho. É por isso que nós estamos falando o crente que vigia. Porque se você estiver vigiando, irmão, aquele dia não vai te pegar desapercebido. O inimigo ele nunca consegue te pegar. Você sabe por quê? Porque você é rastreado por Deus. O crente que vigia, ele é guiado por Deus. E ele tem, assim diz o Senhor, tudo que ele pede a Deus acontece, porque é Deus que vive em nossas vidas. Você vê se não é? Olha aqui, ó. Em Marcos 11, versículo 23.
Vê que está escrito aqui em Marcos 11, versículo 23, irmão. Esse aqui, irmão, é para aquele que vigia. Porque você tem aquele exemplo ali, quando o próprio Pedro, irmão, quando Jesus ele veio andando sobre as águas. Quando os discípulos teve medo, pensavam que era um fantasma. Jesus Cristo olhou para eles e disse: tem de bom ânimo, filho, sou eu. Pedro olhou para Jesus, falou: mestre, se é o Senhor, permita que eu encontre com o Senhor, que eu vá ao teu encontro. Jesus falou: Pedro, vem. Pedro foi, irmão. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, irmão, enquanto Pedro estava na palavra, enquanto ele estava nos caminhos, irmão, ele não afundou. E o crente que vigia também, ele não afunda. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, irmão, ele não afundou. Mas quando ele olhou de banda, irmão, ele começou a afundar, porque ele teve medo. E o crente que vigia, irmão, ele não é covarde, ele é um crente que ele sabe que ele tem o assim diz o Senhor. Quanto mais ele aproxima de Deus, mais galardão ele tem e mais o diabo persegue ele, irmão. Porque o próprio Deus, irmão, o próprio Senhor Jesus Cristo, o diabo tentou investir no próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em São Mateus 4, lá. Vocês conhecem ali, pega a tua Bíblia e lê. Você sabe por que Deus deixou aquele exemplo? Porque enquanto nós vivemos nesta carne, irmão, nós estamos sujeitos aos deslizes do pecado. Agora você veja bem o que Jesus falou aqui em Marcos 11, versículo 23. Isso aqui, irmão, é para o crente que vigia. Você veja aqui, ó, Marcos 11, versículo 23, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Jesus falou, irmão, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, e você pedir para esse monte, ergue-te e passa lá do outro lado, ele vai passar, irmão. Por que acontece, irmão? Esse é o crente que vigia. O crente que vigia, o inimigo não pega ele, irmão, porque ele já sabe. Ele conhece as investidas do inimigo. Você sabe lá em São Mateus 4, quando Jesus teve fome, Satanás falou, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Jesus falou, também está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás transportou ele lá para o alto do monte, lá no Penã, um dos montes mais altos, e falou para Jesus, falou, tudo isso aqui é meu, foi entregue a mim, é meu, e eu dou para quem eu quiser. Se você prostrar nos meus pés e me adorar, entregarei tudo em tua mão. Jesus falou, vai-te, Satanás, adorarei somente o meu Deus. Satanás caiu. Jesus Cristo, ele reputou Satanás somente com a palavra dele. E desta maneira, irmão, é o crente que vigia. Porque quanto mais o diabo persegue ele, mais ele entra na presença de Deus. Mais ele entra na presença de Deus. Agora pensa bem, irmão. Quando Jesus falou aqui em São Marcos 11, versículo 23, ele disse, irmão, isso aqui é verdadeiramente, isso aqui é o cristão. Tem isso no cristão, irmão. Tem isso aqui, irmão. Isso aqui acompanha o cristão. Aquele mesmo Deus, irmão, que estava em Josué, está comigo, está com cada irmão aí, que teme o nome do Senhor. Aquele mesmo Deus que estava em Moisés, irmão, está nos filhos dele, né, nesse tempo do entardecer. Aquele mesmo Deus que estava em Davi, quando derrubou aquele gigante filisteu, é o mesmo Deus que está guiando a tua noiva nesta terra, os seus escolhidos nesta terra. É aquele mesmo Deus.
Aquele mesmo Deus que apagou, tapou a boca dos leões ali, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Aquele mesmo Deus que fez um círculo de fogo ali, e os leões virou um travesseiro para que Daniel dormisse ali, irmão. É aquele mesmo Deus que caminha no teu povo, nesse tempo do entardecer. Esse mesmo Deus que está em mim, em cada pastor, cada irmão que teme o Senhor e vigia e anda nos caminhos do Senhor. Cada crente que vigia. Aquele mesmo Deus que apagou aquela força daquele fogo aquecido 7 vezes naquela fornalha dele. Aquele mesmo Deus que desceu no redemoinho, no zigue-zague do céu, passou na árvore da vida, na palmeira da árvore da vida, pegou uma folha e desceu dentro daquela fornalha dele e disse: fogo, aquieta-te. Aquele mesmo Deus que falou ali em Isaías 43, disse: ainda que se você passar pelo fogo, nem um fio de cabelo da tua cabeça não queimará. Isso aqui, irmão, é para o crente que vigia. É para aqueles que estão vigiando, irmão. É por isso que eu faço esse trabalho aqui, irmão, na região aqui de todo o meu coração. Eu amo meus irmãos de todo quanto é parte do mundo. Para mim não importa onde você esteja buscando Deus, irmão. Seja você crente, seja você católico. Para mim não interessa onde você está buscando Deus. Eu quero saber, Deus quer saber o que está no teu coração. Aqueles que estão honrando a Deus com a verdade, que vem, que parte daquele compartimento do coração. Irmão, isso aqui é tremendo, irmão. Você sabe por que isso aqui acontece? Olha aqui, ó. Em Eclesiastes 3. Veja só. Deus pôs o mundo no coração. Deus pôs o mundo no coração dos que creem nele. Eles fez parar o sol lá no meio do céu. Foi Josué. Ele fez parar o sol lá no meio do céu. Taparam a boca do leão, profeta Daniel. Apagaram a fúria do fogo, Sedraque, Mesaque e Abednego, o Deus que estava com eles na fornalha ardente. Apagaram a fúria do fogo ardente. Abriram o mar vermelho, profeta Moisés. Venceram o gigante filisteu, profeta Davi, o rei Davi. São crentes que vigiam, irmão. Irmão, se você estiver vigiando, irmão, nada pode te deter. Nada consegue deter um cristão, irmão. Você quer ver se isso aqui não é verídico? Vê que está escrito aqui, ó, em Eclesiastes 3, versículo 11. Veja que está escrito aqui o que Deus falou aqui. Isso está em mim, irmão. Está em você. Estava em cada profeta, irmão, cada homem que honrou esse Deus verdadeiro. O que aconteceu com o nosso pai Abraão? Nosso pai Abraão. O que aconteceu com o profeta Josué? Quando aqueles gigantes filisteus, irmão, estavam a ponto já de derrotar todos os exércitos ali do profeta Josué. Aquele Deus que estava em Josué está aqui em mim, irmão. Está no senhor, pastor João Bispo. Está no senhor, pastor José Dolari. Está no senhor, pastor Francisco Mesquita. Está no senhor, pastor Vicente. Está no senhor, pastor Jonas. Está no senhor, pastor Mauro. Está em você também, missionário Elias. Aquele mesmo Deus que estava com esses profetas está em nós. Você conhece a história. Vai lá no livro de Josué 12, lá você vai ver lá. Quando aqueles exércitos dos filisteus ali estavam vencendo. Armaram emboscada ali para o exército ali do profeta Josué.
E só tinha uma coisa, irmão, que podia fazer eles vencer. Seria a claridão, seria a luz do dia. Mas o profeta Josué, irmão, ele andava, ele estava em vigia, ele estava vigiando. E isso aí, o homem e a mulher, irmão, que anda vigiando a tua vida espiritualmente, o diabo não tem um pingo de chance com ele. Porque toda vez que o diabo investir nele, vai investir para cair, para ser derrotado. É por isso que eu faço esse trabalho aqui, irmão, sem medo. Porque esse trabalho que eu faço aqui é no intuito do meu coração de evangelizar as pessoas e mostrar a verdade para as pessoas. Josué, você acha que o profeta Josué, ele dobrou o joelho lá no chão e falou: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Faz parar a natureza. Josué não dobrou o joelho no chão, não, irmão. Ele simplesmente olhou para o sol e falou: Sol, detente no vale de Ajalon. Não, ele detente de lua no vale de Ajalon. Ele mandou o sol parar onde estava, no meio do céu. E ele disse: Lua, detente no vale de Ajalon. A natureza parou, irmão. A natureza parou. O homem de Deus parou a natureza. A ciência cristã está procurando tentar ver se acha o que foi aquele paradoxo. Mas aquilo ali, irmão, era Deus nem o homem. É Deus nem o homem. Deus, ele prova, mas depois ele aprova. Josué simplesmente olhou para o sol, para. O sol parou, irmão, no meio do céu, quase por 24 horas. O sol só começou a andar depois que Josué matou todo aquele exército daqueles filisteus. É isso que está aqui em Eclesiastes 3, versículo 11. É isso que está aqui em Eclesiastes 3, versículo 11. Olha aqui, ó. Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim, ó: Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. Pôs o mundo no coração de quem? Do homem. O homem que anda com Jesus. Eu digo, irmão, cada homem que andou com Deus, era Deus nesse filho de Deus aqui na terra. Deixaram pegados nas areias do tempo. O profeta Josué parou a natureza. Parou o curso da natureza. Relógio parou, tudo parou. Deus ouvindo a voz de um homem. Mas um homem que tem ele naquele compartimento do coração. Naquele compartimento do coração. É por isso, irmão, que eu carrego esta cruz dentro de mim. Essa virtude, irmão, esta vitória que Deus me deu. Porque desde o dia que eu conheci o Senhor Jesus Cristo nessa terra, irmão, em 1997, eu procurei sempre honrar esse Deus, porque eu tenho visto o que Ele tem feito para mim, em minha vida. Eu tenho visto o que esse Deus tem feito na minha vida. Irmão, o homem tem... Se o homem soubesse o que Deus pôs nele, irmão, a graça que Deus pôs sobre o homem, porque quando Deus começou o mundo ali, que Ele levantou Adão, Ele disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. E o homem tem a semelhança de Deus. E o homem que anda com Deus, Deus está nesse homem. É por isso que Deus pôs o mundo no coração do homem. É por isso que Jesus falou: ó, se você crer de todo o teu coração e você pedir para esse monte, passa lá do outro lado do mar. E se você não duvidar, isso vai acontecer. Acontece, irmão, porque a palavra de Deus diz que a fé remove montanha. A fé, ela não conhece derrota. É isso aqui, ó.
tudo fez formoso, Eclesiastes 3, versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem é feito de semelhança de Deus, irmão. Você acha que o profeta Davi temeu aquele gigante filisteu? De maneira nenhuma. É isso que eu disse aqui, ó. Deus pôs o mundo no coração dos que creem nele. Eles fizeram parar o sol. Isso aí a gente sabe que isso aí foi o profeta Josué. Eles fizeram parar o sol no meio do céu. Taparam a boca dos leões. Isso aí foi o profeta Daniel. Apagaram a fúria do fogo ardente. Foi Cedraque, Mesaque e Abednego, porque honrou esse Deus verdadeiro. Porque, irmão, eles vigiavam. Abriram o mar vermelho, se for o profeta Moisés, porque ele sabia que Deus estava com ele. Desceram o gigante filisteu, e se for o profeta Davi, o rei Davi, um homem que ninguém dava nada por ele. Só que ele olhou para aquele gigante filisteu. Vou provar para você, seu gigante incircunciso, que há Deus em Israel. E queremos provar que há Deus também neste tempo do entardecer, caminhando nos seus filhos nesta terra. Eu quero ler uma mensagem aqui, irmão, senão não vai dar tempo. Mas você viu que Deus pôs o mundo no coração do homem? É o homem que controla o mundo, irmão. Esse negócio do diabo levou Jesus lá no alto do penáculo, ó, tudo isso aqui é meu, foi entregue na minha mão. O diabo está falando de todo esse sistema político, essas coiseiras aí, irmão. Tá? Mas o diabo, ele não consegue vencer um homem de Deus nessa terra. Ele não consegue vencer um homem de Deus nessa terra. Eu quero ler uma mensagem para mim não passar do horário. Uma mensagem aqui nova, né? Não é mensagem nova, eu não tinha ela, né? Mas nos aplicativos chegou novas mensagens aqui, né? Que o irmão Brana pregou. O irmão Brana foi um profeta de Deus nessa terra. Por que eu falo profeta? Porque ele foi um profeta de Deus mesmo. Tá lá na Bíblia, lá fala do irmão Brana. Você está entendendo? Tem várias partes da Bíblia que falam nele. Agora, você tem que ler a Bíblia com revelação, não é com ignorância, não. Porque se você for ler a Bíblia com ignorância, você não vai chegar a lugar nenhum. Que a palavra de Deus não é para ser discutida. A palavra de Deus é para obedecer e ter a revelação da palavra de Deus. Aqui tem essa mensagem que o irmão Brana tirou da Bíblia, escreveu essa mensagem aqui, intitulada, diz assim, ó, Memórias de Deus testados pelo tempo. Memórias de Deus testado pelo tempo. O que é memórias de Deus testado pelo tempo? Foi em cada uma dessas pessoas, Deus está caminhando no teu povo, e cada um desses filhos de Deus estão deixando os pegados das areias do tempo. São pessoas que entregam a sua vida na mão de Jesus e partem, irmão, para a luta, levando a palavra do Senhor, não importa onde vai. Não importa se vai passar fome, se vai passar sede, mas aquela vida tem fome de Deus e vai até o fim. É por isso que nós estamos falando, o crente que vigia. E todos aqueles que vigiam, não vai ficar desapercebido, porque tem um arrebatamento aí. E se existe um aqui, ó, na região que eu moro, esta pessoa sou eu. Eu creio assim. Se tivesse 1 milhão de pessoas, ou 200 mil pessoas, que vai ser arrebatado no mundo inteiro, eu sou um deles. Eu creio desta maneira. E se você crê também desta maneira, pode acontecer com você também. Então veja aqui, irmãos, o crente que vigia. Memórias de Deus testados pelo tempo. Esta mensagem o irmão Brana pregou ela em 18 de agosto de 1957. Lá, gravado pela gravação A Voz de Deus, que foi tirado da Bíblia. É por isso que eu falo, irmão. As pessoas falam, mas esse irmão fica falando quem é esse irmão Brana. Irmão, se você não sabe quem é o irmão Brana, procura saber quem foi ele. Mas vai com espírito de humildade.
Deixa Deus te esclarecer. Não vem decorar razoamento, querendo ser o seu tal e tal, não. Deixa Deus te mostrar quem foi ele, quem foi o irmão Branham. A Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Aquele que recebe um profeta em galardão de profeta, receberá galardão de profeta. Jesus falou isso aí, ó. Aqueles a quem vem a palavra são pequenos deuses. Então você vem com espírito de humildade. Veja, o irmão Branham tirou isso da Bíblia e pregou esta mensagem aqui, ó. Isso aqui foi a partir do parágrafo 52. Memórias de Deus testados pelo tempo. Aqui a partir do parágrafo 52 diz assim, ó. O irmão Branham falando, tirando da Bíblia, que ele falou assim, ó. Vejam, o caráter de um homem é conhecido por suas obras. O que fizeram esses varões de Deus, irmão? Esses homens de Deus, que até hoje falam neles. Até hoje fala ali de Abel. Fala de Enoque. Fala de Noé. Fala de Abraão. Isso aí, irmão, para as pessoas verem que aqueles heróis da fé, nenhum deles conheceu derrota. Por quê, irmão? Porque eles vigiavam, é o crente que vigia. E vejam o caráter de um homem é conhecido por suas obras. Seja você o que for, suas obras provam o que você é. Não importa o quanto testifique, qualquer coisa que diga, a favor ou contra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Suas obras mostram o que você é. Mostram o que você é por dentro. Toda obra que você faz, manifesta-o. Vocês, homens de negócio, o irmão Branham falando lá, vocês, homens de negócio, é aqueles homens, né, que evangelista lá dele, no ministério dele. Vocês, homens de negócio, ministros, pastores que vinham de outras partes do mundo. Vocês, homens de negócios, se só fazem um remendo, estão vendo o que quero dizer? Só uma obra pela metade, não façam isso. Se não puderem fazer certo, não façam nada. Isto mesmo. Quando vier a Cristo, se não puder se render totalmente e vir a Cristo, não venha parcialmente. Se você não quer servir a Deus, não venha pela metade. Deus não vai aceitar, irmão. Lá no livro de Éfeso, lá está escrito que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Não entristecais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando vier a Cristo, se não puder se render totalmente e vir a Cristo, não venha parcialmente. Mas quando de fato quiser ser cristão, dê um passo à frente. Faça disso uma realidade. É o que Deus quer que você seja. Isso só irá provar suas obras, provarão qual é o seu caráter. Conhece-se o seu caráter pelas obras que você faz. E Josué, agora sua palavra estava em jogo, sim, Senhor. Assim como Noé de outrora, mas Josué tinha de cruzar o rio. Outra parte aqui, ó. Josué já tinha parado o sol. Depois vai falar daquela parte que Josué também atravessou o rio Jordão com o povo dele. Olha lá. Outrora, mas Josué tinha que cruzar este rio. E parece ter escolhido o pior tempo no momento que se poderia pensar. Foi no mês de abril, quando a neve estava derretendo na Judéia. E descendo pelas montanhas, o velho Jordão estava lamacento. E se espalham bem pelos campos para regar os campos do Jordão. E parecia que, do ponto de vista matemático ou educacional ou científico,
ele escolheu o pior momento de todo o ano para cruzar o Jordão. Mas Deus gosta de usar essas ocasiões para provar. Para provar. É por isso que eu falo, o crente que vigia, irmão, que vigia a vida dele espiritualmente, ele não conhece nenhuma derrota. Ele não conhece derrota. Vamos seguir daqui. O homem de Deus que crê em Deus e sabem o que Deus prometeu, não tem medo de fazê-lo, pois Deus ficará com a sua palavra, tão certo quanto ele é Deus. E quando ele disse, primeiro pegai a arca e avançai, e quando os pés daqueles sacerdotes tocaram o Jordão, mesmo estando turbulento, volumoso, ele cedeu à palavra eterna de Deus, pois a palavra estava na arca. Jesus disse, agora os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca há de passar. Então Josué, sabendo que sua palavra devia se basear na palavra de Deus, colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. Gostaria que vocês, enfermos aqui esta noite, fizessem isso, aplicassem a palavra de Deus em sua confissão. Faça a sua confissão, creia e aplique aí, e chame as coisas que não são como se já fossem. Então, estamos marchando diante. Faça assim, a palavra de Deus levará ao objetivo. Já estou encerrando, já estou no encerramento assim. E assim que os pés dos sacerdotes, aqueles sacerdotes que acompanhavam ali o profeta Josué, assim que os pés dos sacerdotes tocaram o Jordão, ele recuou de lado a lado e a água se deteve. Por quê, irmão? Estavam vigiando. Nosso pai Abraão, irmão, ia sacrificar o filho dele lá em cima, no monte de Meribá, lá no monte, lá em cima. Quando ele ergueu o cutelo para cortar o pescoço do filho dele, Isaque, o anjo do Senhor bradou do céu, Abraão, Abraão, não faça isso, porque eu sei que tu me amas. Tinha um cordeiro no meio de uma ramada enroscado lá. Deus proveu, irmão, e é isso que Deus faz. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde, Senhor. Abençoa, Pai, todos esses irmãos que entraram aí. Muitos eu não vejo, Pai, mas depois eu vejo no Store. A cada uma dessas pessoas, Pai, que segue a minha live aí, eu peço a cada um de vocês, vão entrando aí, vão compartilhando, faça parte do meu trabalho aqui, participe do meu vídeo aqui, da minha live. Deus abençoe vocês. Agradeço também ao pastor João Bispo, que está sempre dando um alô aí, pedindo às pessoas que participem da minha pregação. Que Deus abençoe o pastor João Bispo. Deus abençoe todos vocês, homens de Deus aí, varões de guerra valoroso. Que Deus ilumine a cada um de vocês, os pastores, os evangelistas, da mensagem, da qual faço parte também. Grande irmão José Ailon, um homem de Deus também. Os senhores pastores e das denominações também, para mim não importa. Os senhores padres e bispos aí da Igreja Católica também. Vocês também são pessoas que são ousadas por Deus aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Para mim não importa onde você busca Deus. Eu faço parte da mensagem. E faz parte da mensagem todos aqueles que carregam Deus naquele compartimento do coração. Pai, abençoa o missionário Elias Venâncio, Elias Vasco, a esposa dele ali também, a prima Naide com a família dela, a minha irmã Rosa que está aqui, minha esposa, toda a nossa família, e todos aqueles que entraram aí. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, gente, viu? O que vocês pediram aí, que Deus possa mandar e conceder para cada um de vocês aí. Seja qual for o seu problema que você precisa, não importa. Seja uma demanda na justiça, seja a cura de uma enfermidade, você que está lutando em favor da vida,
Não importa qual seja o seu problema. Deus, Ele conhece o seu coração. Que Ele conceda o desejo do teu coração, conforme a medida da tua fé. Era isso que Jesus dizia quando estava aqui na terra, de seja feito de acordo com a tua fé. Que Deus possa abençoar, irmãos. Cada um de vocês. Eu agradeço a Deus mesmo, de todo o meu coração, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde sobre o assunto. O crente que vigia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Irmã, e vocês todos aí. Que Deus faça resplandecer o meu, o teu rosto. Dê a paz no meu, no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça resplandecer o meu e o teu coração. E até domingo que vem, com as bênçãos de Deus, queremos, Senhor, se for da vontade dEle, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.